Sócio é ON. Provavelmente, se você está inserido já no mercado, já estuda um pouco de investimento há algum tempo, provavelmente você já viu alguém falando sobre isso no sentido de que ter ações ordinárias de uma empresa é melhor do que ter ações preferenciais. Mas será que isso é verdade mesmo? Qual que é o melhor tipo de ação que você pode ter na sua carteira? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje e eu vou te contar um pouquinho da minha opinião sobre isso. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e para a gente começar e já alinhar todo mundo, deixar na mesma página, o que são as ações caso você não conheça, né? Ações são a menor fração do capital de uma empresa, ou seja, na hora que você compra uma ação na Bolsa de Valores, você está se tornando sócio de fato daquela empresa. Da mesma forma que você, quando abre algum CNPJ, por exemplo, abre alguma empresa, você é dono daquela empresa. Você tem ações ou cotas, dependendo do regime daquele negócio, né? Então, da mesma forma, funciona na Bolsa de Valores. Se você compra uma ação na Bolsa de Valores, você é dono daquela parcela daquela empresa. Óbvio que se você investir R$100 numa empresa que vale 100 bilhões de reais, a sua parcela vai ser muito pequena, mas não deixa de ser dono daquela empresa. E quando a gente está falando de investimentos na Bolsa de Valores, principalmente em ações em empresas SAs, sociedades anônimas, a gente tem dois grandes tipos de ação. A gente tem as ações ordinárias e a gente tem também as ações preferenciais. Quando a gente está falando das ações ordinárias, elas são as ações ON que a gente chama, né? Por que ON? ON é ordinária nominativa, ou seja, é uma ação do tipo ordinária e ela é nominativa, ela está no seu nome. Na hora que você olha lá o livro de acionistas da empresa, o seu nome vai estar lá porque você é o dono daquela ação. Antigamente a gente tinha as ações que elas não eram nominativas, elas eram ao portador, ou seja, você tinha um papel que você era dono daquele papel, então você era dono daquele pedaço da empresa, que era lá um título que você poderia guardar na sua casa. A partir do momento que você vendesse esse título, você não seria mais dono daquela ação e o novo portador daquele título seria o novo dono daquela empresa. Então, antigamente era assim, era um pedaço de papel ao portador e hoje a ação ela é nominativa, ou seja, você é dono dela e está no seu nome aquele título. Na Bolsa de Valores, as ações ON, as ações ordinárias, elas são representadas pelo ticker de negociação que termina com o número 3. Então, por exemplo, ações do Itaú são ITUB 3, ações da Ambev são ABEV 3 e por aí vai. As empresas que têm ações ordinárias, elas terminam com o número 3. E o que é uma ação ordinária, afinal de contas, né? Basicamente é uma ação que te dá direito a voto nas assembleias, nas decisões mais importantes da empresa. Então, quando a empresa convoca a assembleia de acionistas para deliberar sobre algum tema importante, sobre destinação do lucro, alteração do estatuto social, troca de algum membro do conselho de administração, alguns temas assim, eles são elegíveis para serem apresentados para os acionistas vão votar de acordo com o que eles acham que seja melhor para a empresa. Então, se você tem uma ação ordinária, você tem direito a voto e cada ação que você tem te dá direito a um voto. Então, se você tem uma ação, você vai ter um voto apenas, enquanto uma pessoa que tem 100 milhões de ações daquela empresa vai ter 100 milhões de votos. Então, o voto dela é muito mais representativo em relação ao todo. Já quando a gente está falando das ações preferenciais, as ações PN, que são preferenciais nominativas, elas terminam na Bolsa de Valores com o ticker 4, ou seja, uma ação do Itaú, por exemplo, é ITUB 4, a ação preferencial do Itaú, e existem várias outras empresas também, Bradesco, BBDC4, enfim, essas empresas elas têm ações preferenciais e nada impede a empresa ter as duas. A grande maioria das empresas vai ter justamente os dois tipos em conjunto. E qual que é a diferença de uma ação ordinária para uma preferencial? Bom, a ação ordinária a gente já viu que ela te dá direito a voto. A preferencial ela não te dá direito a voto. Então, se você tem uma ação, você não pode votar nas assembleias da empresa. Em contrapartida, para fazer sentido você abrir mão do seu voto, você teria que ganhar alguma coisa, algum benefício extra, né? Justamente para compensar você abrir mão desse voto que você teria na outra ação. E nesse caso, nas ações preferenciais, você tem direito de receber os dividendos, tem a preferência, por isso o nome preferencial, na hora do recebimento dos dividendos e também do reembolso de capital em uma eventual liquidação ou falência daquela empresa. Por quê? Funciona da seguinte maneira: quando uma empresa quebra, ela precisa reembolsar todos os credores. Eu não lembro exatamente qual que é a fila, qual que é a ordem de pagamento, mas, por exemplo, ela precisa pagar os funcionários, precisa pagar os impostos, precisa pagar os bancos, os fornecedores e depois vai pagar os acionistas e os debenturistas, enfim, todo mundo que tem dinheiro ali que de alguma forma deve ser reembolsado vai entrar numa
uma fila de recebimento e quem recebe primeiro tem mais chances de receber do que quem está no final da fila. E justamente os acionistas, eles são os últimos a receber. Só que quem tem ações preferenciais tem essa vantagem de, caso chegue o seu lugar na fila, você vai receber antes dos acionistas ordinários. Por quê? Basicamente, os acionistas ordinários, eles têm direito a voto, então eles podem decidir qual que vai ser o rumo daquela empresa. Então, se a empresa foi para um rumo que não era o melhor e ela acabou falindo, os acionistas preferenciais, eles não têm culpa nenhuma disso. A culpa é de quem tomou aquelas decisões, eventualmente dos administradores, do conselho de administração, mas também dos acionistas ordinários, que podem votar em algumas decisões estratégicas. Então, se a empresa faliu, por exemplo, e você é um acionista preferencial, você não tem culpa nenhuma disso. Você só investiu ali e estava querendo, por exemplo, receber os dividendos e você não teve culpa nessa má gestão. Então, teoricamente, é justo você receber o seu reembolso antes dos acionistas que tiveram impacto nessa gestão. E bom, qual que é a minha opinião sobre tudo isso, né? Qual que é a melhor ação para a gente colocar na nossa carteira? Antes de falar, rola a tela aqui um pouquinho, deixa seu like nesse vídeo se você está gostando até aqui e me conta nos comentários se você tem mais ações ON ou PN e se você pudesse escolher qual desses dois tipos de ação você teria. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber, ON ou PN. Bom, a gente sabe que existe aquela história de que sócio é ON, muita gente fala isso e de fato eu concordo em partes com isso, até porque as ações ordinárias elas te dão alguns direitos que muitas vezes não teria na ação preferencial. Por exemplo, alguns critérios de governança corporativa, como tag along e algumas outras coisas, só é possível ter caso você tenha as ações ON, que são de fato as ações que o sócio controlador daquela empresa tem. Por quê? Se ele é um sócio controlador, é porque ele tem mais ações que dão direito a voto do que qualquer outro acionista. Por exemplo, ele tem mais de 50% das ações da empresa e ele, de fato, é o sócio majoritário, é aquele que toma as decisões, justamente porque o voto dele já bate ali 50%. Então, se ele sozinho já tem o que equivale a 50% dos votos, qualquer decisão meio que pode passar ali na mão dele, que se ele quiser ou não, a decisão já está tomada. Então, nesse caso, um sócio majoritário teria as ações ON e esse é o argumento também de que sócio é ON. Se você quer investir como um sócio de fato da empresa, você teria que ter as ações ON. Eu concordo isso em parte, mas tem um outro ponto que eu acho muito válido considerar também. E a questão é o seguinte, eu prefiro investir em boas empresas. Óbvio que isso é um diferencial, ter ações ON, que você tem mais tag along e tudo mais, todos esses critérios, é ali a cereja do bolo. Mas eu não vou deixar de investir numa empresa excelente só porque ela não tem ações ON na Bolsa de Valores. Então, se eu tenho a opção de escolher entre as duas ações de uma empresa, as duas estão sendo negociadas pelo mesmo preço, têm a mesma liquidez, uma liquidez muito parecida, pagam os mesmos dividendos, mas a diferença grande está ali na diferença entre a ON e a PN, óbvio que eu vou escolher a ON, porque ela teoricamente seria melhor. Tem mais tag along, tem vários outros critérios de governança corporativa que trazem esse benefício extra. Então, numa empresa boa, numa empresa excelente, é óbvio que faz sentido, de fato, escolher aquela que é a ON. Até porque se ela paga o mesmo tanto de dividendo, está sendo negociada no mesmo preço, não faz sentido escolher a outra que não tenha esses critérios de tag along e governança corporativa no geral. Mas, entre escolher uma empresa ruim, que ela tem as ações ON, e escolher uma empresa excelente, que ela só tem ações PN, não vejo muito sentido escolher a ação que seja ruim. Eu prefiro ficar naquela empresa que é boa, porque se ela tem boa gestão, se ela tem bons fundamentos, se ela está num bom mercado, enfim, se ela cumpre todos esses critérios que, na minha visão, eles fazem ela ser uma boa empresa, eu não vejo sentido do porquê não investir simplesmente porque ela não tem uma ação ON. Então, assim, para a gente concluir o raciocínio, entre uma empresa que tem esses dois tipos de ação ou entre duas empresas parecidas, boas, que estão sendo negociadas a bons preços, que estão no mercado super promissor, pagam bons dividendos, enfim, você fez toda aquela análise, as duas empresas são excelentes oportunidades, você está ali na dúvida, você pode usar esse critério de selecionar uma ação ON em detrimento da PN como um fator ali decisivo, só a cerejinha do bolo mesmo. Mas escolher uma ação que é ON, só pelo fato de que ela é ON e deixar uma empresa boa só porque ela é PN de lado, não faz muito sentido assim. Então faça uma boa análise daquela empresa, invista naquelas empresas que estão no mercado crescente, que tem uma boa gestão, bons critérios de governança corporativa, que tenham bons fundamentos financeiros, estejam negociadas a um bom preço, enfim, faça toda essa análise e use essa decisão entre ON e PN como só uma cereja do bolo. Não é isso que vai de fato ditar
todo o seu resultado numa carteira diversificada lá para frente. Então, é melhor você investir em boas empresas do que investir em uma empresa tomando como base só ON e PN. Isso é um fator que pode servir, por exemplo, de critério de desempate ali no final, mas nunca deve ser a primeira coisa que a gente vai olhar para eliminar algumas empresas, porque aí com isso você naturalmente vai eliminar todas aquelas que são PN e vai acabar deixando só as ON. E muitas empresas que são ON não são tão boas assim, e muitas empresas que só têm PN na bolsa também são excelentes, então você pode acabar misturando um pouco essas coisas. E na semana que vem vai sair aqui no canal o meu checklist para escolher as melhores empresas para investir, como que eu analiso, qual que é o passo a passo, o que eu olho para uma empresa na hora de fazer uma decisão de investimento. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações para você receber o vídeo que eu postar aqui, beleza? Mas enquanto isso, aproveita e assiste algum desses 2 vídeos que está aparecendo aqui na tela, que eu tenho certeza que você vai gostar também, pode te agregar muito mais em termos de conhecimento sobre investimentos, e eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer.